Aceite o fracasso e vença. É exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Porque é o seguinte, eu percebo muitas pessoas mesmo, que quando acontece algo ruim na vida delas, de fato, algo ruim, sei lá, perder o emprego, perder um familiar, se desestabilizar financeiramente, principalmente, isso quebra muito, principalmente você, homem, tá? O financeiro, ele é algo que mexe muito com a nossa cabeça, a gente sabe disso, a gente se cobra muito para ser provedor, para ter, ou você jovem, ter estabilidade financeira, sua independência financeira, a gente se cobra muito em relação a isso. E quando tem um problema em que afeta o financeiro ou afeta a nossa vida como um todo, a gente tende a dar uma baqueada. E isso acontecia muito comigo, beleza? E ainda acontece. Só que com o tempo a gente aprende a lidar com fracassos. E a gente consegue usar o fracasso para ter uma vitória ainda maior, beleza? E isso eu fui adquirindo conhecimento quando eu fui vivendo, mano, lidando com pessoas, lidando com clientes, lidando com... Mano, com todo tipo de pessoa, com seguidor, enfim. O que acontece quando a gente fracassa, tá? A gente tende a ficar se martirizando nesse fracasso e a gente acaba perdendo o racional, no sentido que a gente se desespera mesmo, normalmente. Por exemplo, baque financeiro, aluguel atrasado e tá sem dinheiro para pagar, por exemplo. Você começa a entrar num ciclo onde você tem duas alternativas. Tem dois tipos de homens, né? O homem que entra em alerta e faz qualquer coisa para resolver esse problema o mais rápido possível, só que esse homem, ele não é racional, ele é totalmente emotivo e simplesmente vai fazendo as coisas para resolver esse problema, independente se ele vai se ferrar depois ou não. E existe o primeiro homem, que ele é muito racional, mas ele é racional até demais. Você entende? É um racional que o cara ele pensa tanto e acaba se afundando na própria mente, tá ligado? Para resolver aquele problema e acaba não resolvendo ou postergando para resolver. E o ideal é a gente encontrar a balança dos dois. Você conseguir ter decisões racionais em meio ao caos e ao mesmo tempo agir. Porque é isso que faz você resolver o seu problema. E foi esse balanço que eu, graças a Deus, eu consegui adquirir com o tempo, beleza? E isso até me ajudou a entrar no estado de flow que a gente vai falar no outro vídeo, que, irmão, esse estado é absurdo e eu desejo isso para todos os homens que estão me vendo agora, todos vocês, águias. Vocês não fazem ideia como se tudo fluísse na sua vida, até as coisas ruins. Mas voltando pro assunto, quando acontece algo ruim na sua vida, você tem essas duas alternativas, só que você tem que encontrar o balanço das duas, ser racional e agir. Quando você encontra e consegue fazer isso, você usa desse problema não só como uma forma de aprendizado, mas também você consegue resolvê-lo, independente do problema que for. Dinheiro a gente consegue resolver. Isso aí, se você está passando por algum problema financeiro, está passando por uma situação chata, fica tranquilo, porque dinheiro se resolve. Ao mesmo tempo que você perde dinheiro, você ganha dinheiro. Isso aí é básico, é simples, você consegue, brother. O problema é você ficar pensando na sua perda e não como ganhar. Eu vou dar um exemplo, no exemplo da minha família. Nós, minha mãe e meu padrasto acabaram tomando um golpe gigantesco. E meu padrasto, ele é muito apegado ao dinheiro, só que ele é apegado no dinheiro porque ele já foi muito pobre. Então tem aquela coisa de tipo assim, eu não posso voltar a ser pobre. E por conta disso, ele não voltou a ser pobre por causa desse golpe, mas ele tem um apego ao dinheiro que é fora do normal. E por conta disso, por conta desse golpe, ele se martirizava, ficava se apegando ao que ele perdeu. E não se apega ao que ele tem que fazer para recuperar esse dinheiro, porque esse dinheiro aqui, mano, já perdeu, é irrecuperável. Mas o que eu faço para voltar pro auge? Até porque se o cara construiu esse dinheiro, ele pode construir de novo, porque o mapa tá traçado na sua mente.
O problema é a gente ficar com a cabeça na perda. Não fique pensando na perda. Não fique focado na perda. Fique focado em como resolucionar, porque, cara, muitas das vezes você vai perder. Mas se você focar na resolução disso, você volta ainda melhor. E detalhe, você nunca mais vai poder errar de novo, porque você já errou, é um aprendizado. E isso acontece com tudo, beleza? Com tudo, relacionamento, trabalho, lidar com pessoas, isso acontece com tudo. Errou, você tem que focar na resolução desse problema. E isso é uma coisa que eu consegui encontrar durante a minha vida, e foi um hack, foi tipo um macete do GTA, mano, que acontece um problema, primeiro eu entrego nas mãos de Deus, perfeito? Porque Deus nunca me desamparou. Nem quando nem sabia como pagar minhas contas do mês que vem, aluguel, luz, as paradas, Ele me desamparou. Ficava nervoso, ficava pressionado, mas Deus, eu entrego nas tuas mãos. E Ele nunca desamparou, pelo contrário, sempre abençoou mais e mais. Então primeiro, entrego nas mãos de Deus, beleza? Mas agora no prático, quando acontece problema, principalmente financeiro no homem, tende a baquear muito a gente, porque mexe com a nossa hombridade, tá? Mexe com a nossa hombridade, porque a gente tem essa necessidade de prover. Isso é natural seu. Desde a nossa pré-história não tinha dinheiro, mas a gente tinha que sair para caçar, e se você não voltasse com a caça, sua família passa fome, tá ligado? Então, desde os primórdios, a gente tem que prover, a gente tem que trazer segurança para nossa família. Então, quando a gente é baqueado em relação ao financeiro, que hoje é a nossa segurança aqui nesse mundo, a gente acaba se baqueando. Então, acontece isso, não foque na sua perda, foque na resolução desse problema. Outra coisa, as pessoas ao seu redor não precisam saber do que você está passando, tá? Talvez um sócio, talvez um amigo, mas procure não preocupar a sua mãe ou sua esposa, entende? Porque quando você passa essa preocupação para elas, acaba que pode virar uma bola de neve se elas não souberem lidar. Vocês podem sim falar com elas, falar que tá passando tá nervoso, problema de trabalho, alguma coisa, mas você vai ter que tancar isso sozinho, irmão. Isso faz parte de ser homem, sacou? E lembrem-se, você não é o único que está passando por problema financeiro, tá? Todo homem de sucesso já esteve exatamente onde você está agora, irmão. Me fala um homem de sucesso aí que você conheça a história que não passou por isso, que não passou por uma situação difícil, que não se endividou, que não passou por problemas familiares, porque não, mano, todo homem já passou por isso. E você, mano, não é especial, você vai passar também. O problema você vai pegar esse problema e vai deixar com que ele te destrua, ou você vai lidar com esse problema no peito, você entende? É por isso que eu falo pra caramba pra vocês comerem bem, pra vocês meterem um shape, pra vocês estarem dispostos e autoconfiantes, porque quando você tá bonito, quando você tá com a saúde boa, comendo bem, você acorda disposto, você acorda com energia pra enfrentar qualquer coisa. Agora, quando você acorda, come qualquer besteira, já te deixa indisposto, você não faz um exercício físico, não vai pegar um sol, o que acontece com você, irmão? Aparece um problema, ai, caraca, tô com sono ainda, acabei de acordar, aí com um café cheio de açúcar e um biscoito creme crack, esse problema, e fica o tempo todo se martirizando e trazendo um problema para sua vida como se tudo fosse horrível, tudo fosse ruim e a sua vida fosse uma merda. Só que não, irmão, a sua vida ela é ditada conforme você lida com ela. A forma com que você lida com os seus problemas é a forma com que você vai ter sucesso depois. Como você lida com o problema? Você lida de peito aberto ou você lida assim? Então isso já vai ditar o resultado disso, você entende? Tudo que você fizer na sua vida é de peito aberto, lembre-se disso. Amanhã, quando você acordar, o primeiro problema que você enfrentar, se lembra de mim. Fala assim, porra, Dúticas falou para eu enfrentar isso de peito aberto. Então você vai lá e vai enfrentar de peito aberto. E você vai ver o que enfrentar de peito aberto faz com a sua mente ali na hora. Você pensar sobre isso. Não, vou enfrentar de peito aberto.
E você automaticamente, mano, parece que você tá, mano, farmando ki, mano, chakra, tá ligado? Você fica absurdo, mano. Por quê? Porque é a sua testosterona de homem falando, eu tanco isso, tá ligado? E problema você vai ter todos os dias, mano. Todos os dias. Independente se você tá rico, se você tá pobre, se você tá shapeado, se você não tá, você sempre vai ter problema. A parada é como você vai lidar com esse problema. E seguinte, Águias, não esqueça de usar o cupom DUTCAS na Alway, que é a marca de roupa cristã que eu faço parte, e na Growth, se caso você queira comprar as suas suplementações, beleza? Tamo junto demais. Não esquece de deixar a curtida aqui, se inscreve no canal. Tamo junto, Águias. Vambora.